Mas hoje, segunda-feira, agora são 4h11, nosso programa é ao vivo. Eu quero dizer a você que nós vamos falar sobre um transtorno alimentar que chama bulimia. Está conosco hoje, para conversar sobre esse assunto, a Ieda Zamel Dorfman, que é psicóloga e terapeuta de família. E nós vamos falar hoje sobre bulimia, porque semana passada falamos sobre anorexia, e aí ficou o tema para hoje, então, bulimia, que é um transtorno alimentar e que afeta tantas pessoas, e muitas vezes você deixa, de procurar, de ir ao médico, de procurar ajuda, porque acha que é comum e é normal, e na verdade não é. Não são só os modelos que tem problema com isso, de comer pouco, comer muito, ou fazer mal, ou botar para fora, regurgitar, a questão da bulimia, exatamente o que é a nossa terapeuta Ieda Zamel Dorfman, psicóloga e terapeuta familiar. Como é que a gente pode definir a bulimia? Isso. A bulimia seria, assim, comer de uma quantidade exagerada de alimento, o que normalmente as pessoas não comem. Sim. E num espaço de tempo também não hábil para fazer a digestão. Como estava dizendo, eu comia de manhã, agora de tarde tomar um lanche. Então, as pessoas, de repente, dão um ímpeto na comida e comem até de uma maneira não saborosa. Tipo assim, abre o refrigerador, alimentos gelados. Tipo gula, assim, vai comendo. É uma compulsão. Não se saboreia o alimento. Mas é uma doença, né? É uma compulsão alimentar. Que na bulimia, até trouxe bem ilustrativo, na bulimia tem usa-se compensações, tipo assim, comi desse jeito exagerado, aí resolvi vou tomar um laxante para eliminar. Vou no banheiro exigir que vomito aquilo que eu comeu. Então, usa recursos inadequados para eliminar aquele exagero de alimento que acabou usando numa hora inadequada. Dá uma sensação ruim, assim? Sim, depois a pessoa fica culpada por não conseguir inibir aquele desejo exagerado, né? Então ela fica culpada, ela se deprime, ela se isola, ela chora, ela tem um monte de comportamentos de isolamento, até que em outro momento vem de novo todo aquele ímpeto, ela vai no alimento, ela se alimenta e faz esse ciclo sistematicamente, né? Quem se dá conta? A pessoa se dá conta e não consegue se segurar. Ela se dá conta e não consegue parar de fazer aquele comportamento. Nós teve numa novela aí, né? Sim. Qual foi a novela que a gente pode mostrar aqui? Tem as imagens. Umas imagens que teve esse personagem que essa adolescente tinha bulimia e mostrava direitinho... Posso soltar aqui? O que era aqui? Isso. Aí ela está no banheiro, porque eles fazem muitas vezes essa compulsão escondida, para que ninguém veja, e ela está chorando e se alimentando como se ela não quisesse comer. Ela chega a chorar, mas aquele ímpeto é tão violento que ela não consegue parar. Esse personagem, ele foi muito autêntico, deve ter feito uma pesquisa muito boa, porque é exatamente assim, a pessoa... por que ela está comendo se ela não quer? Mas ela não consegue, ela come, só que ela está um pouquinho mais lenta do que normalmente é a maneira que eles comem. Eles comem muito mais rápido, né? De uma maneira muito mais voraz e seja assim até muitas vezes... Nem mastiga direito, vai engolindo. Não mastiga e chega a ser até repugnante. E assim mesmo, isolada, num banheiro, por exemplo, ou num quarto, na vida real é assim que funciona, que aqui a gente está vendo cenas da novela. Isso. É escondido, é um comportamento escondido, porque eles têm vergonha desse comportamento, mas eles não conseguem eliminar. E por onde se começa o tratamento ou a mudança da atitude, do comportamento, no sentido de eliminar a bulimia? É possível? Isso, primeiro que a bulimia, ela leva muitas vezes de 6 a 7 anos para serem descoberto, porque como ela é feita escondido e a pessoa não perde tanto peso como a anorexia, porque ela se alimenta e depois ela tem ela aquele... sempre se alimentando, só que sempre ela não sobra, sobra um pouco do alimento, né? Então o que acontece? Ela não perde muito peso, então as pessoas não notam muito. Claro. Como é que se descobre muitas vezes? No dentista. O que acontece? Os dentes começam a ficar corroídos pelo vômito e começa a haver muitas cáries que os dentistas estão se dando conta que não é a cárie normal, é uma cárie produzida
pelo vômito. Sim. Então, às vezes, eles mandam a pessoa fazer uma avaliação em função da deterioração dos dentes. Dores estomacais muito violentas, porque não é normal o vômito. É um fluxo contrário, claro, né? Então dá dores. Aí a pessoa começa, estou com muita dor, aí levam num gastro. Sim. O gastro diagnostica. Então, o encaminhamento nunca é espontâneo da própria pessoa que tem. Ela vai por intermédio ou de médicos, ou porque é um alerta de que alguém que conhece essa doença se dá conta que gozado, né? Sempre que termina o alimento, ela vai no banheiro. Por que ela vai no banheiro? Se isola para comer mais. Ou para eliminar aquilo que ela comeu de uma maneira exagerada. E se percebe junto na mesa, só uma perguntinha, é difícil de perceber isso na mesa, quando a pessoa está comendo demais do que a média das outras pessoas? Sim. Se estão observando, sim, porque são pratos assim com um volume exagerado que normalmente as pessoas não comeriam, Então, por exemplo. Isso pode já ser, é pode, uma dica. não é que seja, pode ser um indício. Pode ser uma... E principalmente o afastamento da mesa logo após a refeição. Eu conheço uma pessoa que ela é assim, ela janta ou almoça, e aí ela pega um saco de bisnaga daquelas de pão, mesmo, sim, já faz algum tempo que eu fui na casa dessa pessoa e notei isso, eu achei até bem estranho, porque aí a pessoa sai com aquele saco e senta no sofá da sala de televisão e continua comendo. Isso. Olha só, tem uma pergunta aqui só para a gente encerrar a entrevista, mas não deixar sem essa telespectadora a resposta. Maria Santos conta que a filha era magra, mas seu pai sempre vinha dizer que ela estava enorme, gorda e feia e que precisava emagrecer. Ou que ela nunca se casaria. Todos os dias era a mesma coisa, ela já não conseguia usar biquíni porque tinha muita vergonha. Então descobri que ela estava colocando o que comia para fora. Por isso ela andava tonta, fraca e deprimida. Como ajudar nessa situação onde o pai diz uma coisa, que é separado, e a mãe que mora com a filha diz outra? Bom, é um problema bem comum entre os casais separados, né? Cada um fala uma coisa e aí fica a criança ou o adolescente no meio. Isso, e esse conflito, né, gera uma ansiedade. Essa ansiedade pode gerar uma compulsão alimentar, como está se vendo, e ninguém está tomando iniciativa nenhuma, né? Porque ela continua sofrendo, continua ganhando peso e não tendo atendimento. E normalmente são atendimentos multidisciplinares. O ideal é conversar, e aí tu faz essa ajuda, esse acompanhamento na família, né? Na família. E com o pai também, porque o pai também é um problema, né? Tá chamando a família é pai e mãe. Apesar de ser separado, eles são pais dessa pessoa. Então, eles são chamados, apesar de serem separados. Né? Olha, vou deixar o teu telefone aqui, que é o 3338, código de área 51 sempre. 3338-6144. Ieda Zamel Dorfman, que é psicóloga e terapeuta familiar. Muito obrigada, viu, Ieda, pelas explicações.